que os irmãos abrissem sua Bíblia, segundo livro de Reis, capítulo 6, dos versículos 1 a 3, não, 1 a 7. Quem não tem Bíblia pode acompanhar aqui. Essa versão, eu não tenho estudado o Novo Testamento nessa versão, mas no Antigo Testamento eu gosto muito dessa versão aqui. Novo Testamento na linguagem de hoje. É uma versão que, para mim, né, cada um tem um jeito, eu consigo entender melhor. Então eu queria que nós, nessa versão que nós vamos ler os versículos. Amém? Senhor, eu estou aqui diante da Tua presença. O Senhor sabe que por mim mesmo não sou nada, Senhor. Ó Deus, mas eu te peço humildemente que o Senhor possa usar, Senhor, me usar, Senhor, nesta noite, Senhor, como um canal, Pai, para que nós possamos entender a Tua palavra e que nessa noite, Senhor, a Tua palavra venha de encontro aos nossos corações e permaneça para sempre, Pai. A Ti, somente a Ti, Senhor, a honra, a glória, o louvor e a adoração, Senhor. Eu te peço humildemente a Tua presença sobre a minha vida e nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Eliseu dirigia um grupo de profetas. Eliseu era um profeta. Esses profetas que ele dirigia eram seus discípulos. Um dia eles lhe pediram: dê licença para irmos até o Rio Jordão a fim de cortar algumas árvores. Com elas construiremos uma casa para a gente morar. Podem ir, respondeu Eliseu. Um dos profetas insistiu que Eliseu fosse com eles, e Eliseu aceitou. E eles saíram juntos. Quando chegaram ao Jordão, começaram a trabalhar. Um deles estava cortando uma árvore, quando de repente o ferro do seu machado escapou do cabo e caiu na água, lá no Rio Jordão. O que vou fazer, Senhor? Gritou ele para Eliseu. O machado era emprestado. E daí Eliseu falou assim: onde foi que ele caiu? Perguntou Eliseu. O homem mostrou o lugar. Então Eliseu cortou um pedaço de pau, jogou na água, ali onde ele disse que o machado tinha caído, e o machado boiou. Pode um ferro boiar? Pode. Deus é o Deus que tudo pode. Amém? Deus é o Deus do impossível. Todos nós já assistimos filmes, né? E daí termina o filme e diz assim aquela mensagem: e foram felizes para sempre. Que maravilha! Casaram e foram felizes para sempre. Ali que começou a encrenca. Eles tinham que fazer um filme depois daquele momento. Nessa passagem da Bíblia, um dos discípulos do profeta, ao edificar uma casa, perdeu o ferro, como está escrito ali. Ao soltar do cabo, caiu dentro do rio. Isso é profético. Uma casa de profetas e uma igreja, ela é construída com machado, ou seja, através de casais e casamentos bem ajustados. Nós vamos construir o nosso lar através de um machado. Nesse sentido é necessário muita restauração, o que não é uma tarefa meramente natural. Precisamos dessa palavra profética, personificada por Eliseu, ou seja, da sabedoria que vem do alto. Esta ministração, ela é parte da primeira, ela é a segunda parte da primeira parte. Nós vamos falar dos 7 pilares para construir um lar. O machado é o símbolo do casal. Preste atenção, o cabo e o ferro, separados eles têm pouca utilidade, mas juntos eles produzem uma ferramenta capaz de construir uma casa. Amém? Esta casa é a profecia de uma igreja poderosa. Aleluia. Os nossos lares bem
edificados. É a profecia de uma igreja poderosa. O casamento, ele é a arte de unir duas pessoas com naturezas e passado totalmente diferentes, ferro e madeira, visando um propósito. Qual é o propósito? Família. Eu, quando casei com a minha esposa, eu vim de um lar, de um jeito de viver. Ela veio de um lar totalmente diferente do meu jeito de viver. E casamos. Ai, que bom. Oi, amor, tudo bem? Eu te amo, bebê, beleza. Eu amo a minha esposa hoje muito mais do que eu amava antes. Eu falei para ela isso sábado. Porque o amor, meu irmão, não é paixão, não é sentimento. O amor se constrói dentro do lar. Ela de um jeito e eu de outro. E quando nós dois nos encontrávamos, pau para tudo que é lado. O que Deus precisou fazer para que mudasse essa situação na minha casa? Mudar a minha natureza. Estamos num processo de mudança de natureza. Deus precisa mudar a natureza, precisou mudar a natureza do ferro, fazendo-o flutuar, para que o ajuste fosse conseguido. Irmãos, unidade tem um preço muito alto. Custa caro a unidade. Aliança tem um preço muito alto. Parceria tem um preço alto. Casamentos exigem mudanças. Todos os dias nós temos que mudar. Mas Deus, se nós nos propusermos a aceitar essa mudança e agir em Deus, eu tenho certeza que Ele vai fazer a natureza do nosso casamento mudar. O que é preciso fazer? É necessário lançar o madeiro no lugar certo para fazer o ferro flutuar. O que o Eliseu fez? Pegou a madeira, perguntou pro discípulo: onde é que caiu o machado? Caiu lá. Ele foi lá e jogou o madeiro lá. E o ferro flutuou. E daí ele disse para o outro: pega com a mão. Daí ele foi lá e pegou. Uma coisa impossível. Deus do impossível. Aplicou o madeiro no nosso casamento. Nós temos que aplicar a cruz. Falamos sobre cruz. No nosso casamento nós temos que aplicar a cruz. A cruz de Cristo detém a sabedoria de Deus que muda a nossa natureza. É só na cruz que nós mudamos a nossa natureza. Quando aquele madeiro foi lançado no lugar certo, o ferro flutuou. É necessário voltar nestes pontos no nosso casamento. Onde o ferro tem afundado. Onde o ferro afundou no meu casamento e no teu casamento. Onde espiritualmente o casamento está sendo perdido. E aí o que nós precisamos fazer? Aplicar o madeiro. Aplicar a cruz. E o milagre da reconciliação acontece. Deus faz flutuar o machado. Para aqueles, a Bíblia diz lá em 1 Coríntios, que a palavra da cruz é loucura para aqueles que perecem. Estes não têm praticamente nenhuma expectativa, nenhuma esperança de ter um casamento próspero. Por quê? Porque eles estão debaixo do espírito da sensualidade. A palavra da cruz é loucura para eles. Tu falar em Jesus, falar em cruz, é loucura. Esses aí dificilmente vão ter um casamento próspero. Aí o mundão aí, tu vê, a fulano se separou com Betano, já está lá com outro, já se divorciou do fulano, já está com outro, porque é normal. É o espírito de sensualidade dentro desses casamentos. Nunca vai ter uma solidez. Por quê? Porque eles não aplicam a cruz aonde que o machado está afundando espiritualmente. O casamento é um checkmate de Deus no orgulho
e no egoísmo. Irmão, se tu é orgulhoso e egoísta, nem case, porque é só encrenca dentro do casamento. Ou dentro do casamento dá um jeito de mudar. Abrir teu coração para Jesus e esperar que Deus mude a tua natureza. Não há mais lugar para a independência e nem para a dependência. É um grito da interdependência. No curso Paz para toda a Vida, agora outros irmãos estão ministrando, nós aprendemos sobre interdependência, dependência e independência dentro do lar. Interdependência é o sonho de Deus para o casamento. Interdependência é um depender do outro, um viver para o outro. Se um cai, todos levantam. Um olhando para o outro, um se abrindo para o outro, um ajudando o outro, um amando o outro, um fazendo pelo outro o que tem que se fazer dentro do lar. Nós temos que entender algo. Nós temos que entrar num casamento, num relacionamento, para fazer a outra pessoa feliz. Para fazer a outra pessoa feliz. Isso é o casamento do sonho de Deus. É impossível unir duas pessoas num casamento abençoado por Deus sem que seja necessário mudar a natureza dela. Já falei sobre isso. A coisa mais imediata num casamento são problemas. Lá em João, capítulo 2, o primeiro milagre de Jesus, as bodas de Caná, lá na Galileia, naquele casamento. O que ele fez, Jesus fez naquele casamento? Ele transformou a água em vinho. Foi o primeiro milagre. O vinho naquele casamento representa a alegria, representa a comunhão, representa o acerto do casamento. O que houve? Um milagre de transformação, de mudança. O nosso casamento tem que ter o vinho da alegria de Jesus. Para enfrentarmos problemas dentro do casamento, precisamos mudar essa natureza. Um casamento feliz só pode ser alcançado quando deixamos Jesus mudar a nossa natureza. Só Jesus pode dar cor, sabor, suavidade e alegria num casamento. E isso é fruto da nossa transformação. O grande segredo que faz um casamento, o que um casal precisa mesmo, é a sabedoria da cruz. Todo o tesouro que precisamos vem pela verdadeira sabedoria que proporciona um relacionamento sólido de amor. Eu leio muito Provérbios junto com a minha esposa. Quando eu estou lá em Caxias do Sul, a gente lê, no dia que a gente está, a gente lê Provérbios. Eu li muito Provérbios já, todos os capítulos de Provérbios, muitas vezes. A repetição ela é pedagógica, nós precisamos repetir, meditar na palavra. Pegar o mesmo versículo e ler em voz alta. Sabe, meditar no versículo para que crie vida no nosso coração. E eu li muito Provérbios, e lá fala muito de sabedoria. Fala que a mulher sábia edifica a sua casa. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E daí eu li e procurei na Bíblia onde é que estava. Diz assim lá em Provérbios capítulo 9 versículo 1, diz assim: a sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas 7 colunas. Aqui diz, nessa versão fala, construiu a sua casa sobre 7 colunas. Na versão da Almeida diz assim: a sabedoria edificou a sua casa e lavrou suas 7 colunas. Gente, o que eu procurei é onde é que estão essas 7 colunas? Onde estão essas 7 colunas que fala? E lendo um livro do pastor Cote, A Face Oculta do Amor, é que eu abri o meu entendimento. Onde estão as 7 colunas que edificam um casamento? O livro de Tiago. Quando Tiago fala sobre a sabedoria humana, carnal e diabólica, logo abaixo ele diz: sabedoria que vem do alto. Aí que são as 7 colunas. Aí que estão.
As 7 colunas. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia em Tiago capítulo 3, versículo 17. A sabedoria que vem do alto, a Bíblia diz que ela é primeiramente pura. Depois ela é pacífica. Depois ela é moderada. Depois ela é tratável. Depois ela é cheia de misericórdias e bons frutos. Depois ela é imparcial. E depois ela é sem hipocrisia. Sem parcialidade e sem hipocrisia. 7 colunas para edificar uma casa, um casamento. Primeiramente pura. Pureza é uma palavra dinossáurica hoje. Pureza equivale a temor do Senhor, que é o princípio, o carro-chefe da sabedoria. Sabe o que significa a palavra pura? No original se refere a uma pessoa incorruptível, que não se vende, que não negocia seus valores. Isso é pureza, isso é ser puro. Um casal precisa estar batizado nos mesmos valores do reino de Deus, ter um acordo no sentido de amar o que Deus ama e aborrecer o que Deus aborrece. Pureza não fala só de valores e princípios. Pureza são motivações santificadas pela humildade e pela renúncia. Pureza vem de uma visão do nosso coração. Olha para o teu coração. Deus nos mostra o nosso próprio coração com as suas sutilezas. Se você é sábio, jamais irá comprometer sua integridade. Sabedoria, primeiramente pura. Não se pode falar sem essa sabedoria nas demais colunas. Integridade de caráter é o ponto de partida. Primeiramente pura. Segundo, pacífica. A Bíblia diz lá em Tiago 3,18: o fruto da justiça semeia-se em paz para aqueles que promovem a paz. Tu quer colher justiça de Deus? Seja um pacificador. Não existe justiça sem um coração pacificador. Na ira humana não opera a justiça de Deus, diz a Bíblia. Em Mateus 5,9 diz assim: bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados de filhos de Deus. Olha só, ser pacificador é ter identidade de filho de Deus, porque a Bíblia diz que quem é filho de Deus é um bem-aventurado, é um pacificador, é um bem-aventurado. A paz coloca-nos em contato com a identidade de filhos, debaixo de um ambiente de revelação da paternidade de Deus. Aí que está o segredo. Quando nós estamos debaixo da revelação da paternidade, nós aprendemos o que é ser pai, nós aprendemos o que é ser marido, nós aprendemos o que é ser irmão, nós aprendemos o que é ser submissão, nós aprendemos tudo. Para se edificar um lar, precisamos aprender com o coração de Deus o que é ser pai. A sabedoria ensina que a chave para isso é um coração pacificador. Nós somos pacificadores dentro do nosso lar? Ou somos arrumador de encrenca? Nós botamos nossos filhos, iramos os nossos filhos ou não? Nós temos tido tolerância com a nossa esposa, com o nosso esposo ou não? Nós temos evitado contendas ou não? Nós temos sido pacificadores dentro do lar? E a palavra de ordem como pacificador é a reconciliação. 3, moderada. Primeiramente pura, pacífica, moderada. A outra coluna, moderação. Moderação vem da quê? De humildade. Nós somos humildes. A humildade precede a honra, e a altivez de espírito a queda. Alguém que, quando provocado, não reage, mas age com respeito e entendimento,
Alguém que não tolera a contenda está na posição de inimigo de contendas dentro do lar, mesmo não estando neutro em relação à contenda. Uma pessoa que tem domínio próprio, essa virtude é uma virtude difícil. Olha só, Efésios capítulo 4, versículo 26 e 27 diz assim, preste atenção: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Irmãos, se você não tem domínio próprio, deu lugar ao diabo, tu está com um demônio próprio. A Bíblia diz: irai-vos, não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Se você é um homem irado e peca, tu deu lugar ao diabo, tu está com um demônio próprio, tem que ser liberto. Isso é muito sério e tem levado muitos casamentos à ruína total, por falta de moderação, por falta de domínio próprio. A ferramenta predileta usada pelo inimigo para destruir casamentos é a contenda. Ele entra pela porta do descontrole, porque se a Bíblia diz: não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Se você se descontrolar, ficar irado dentro do lar, em relação à tua esposa, em relação ao teu esposo, você deu brecha para o inimigo entrar. E aí, meu amigo, ele entrou, ele tem uma função. João 10:10. O ladrão veio para roubar, matar e destruir. Ele faz bem. Ele é especialista nisso. Roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para que deem vida e vida em abundância. Tem uma vírgula ali. Dentro do casamento, existem coisas que acontecem, como por exemplo, supervalorização de situações irrisórias. Sabe o que é irrisório? Coisa pequena ou insignificante demais para ser levada em consideração. Porcaria. Perfeccionismo. Rigidez. Endeusamento de regras particulares. Eu tenho minhas regras, não abro mão. Isso açoitam impiedosamente um relacionamento, transformando o lar num ringue e o casamento em divórcio. Já te disse quantas vezes para botar o chinelo lá naquele canto? Quantas vezes eu te falei para quando tu entra e limpa essas coisas que tu tem nos pés aí? Já te falei isso. Não ponha a toalha em cima da cama. Quantas vezes eu falei, sua anta? Ó, quando a gente, as coisas aqui na mesa tem que ser bem assim, arrumadinho. Ó, não pode deixar nada torto. Ó, o copo tem que ficar desse lado. Ficar nesse aqui, eu não gosto. Tá? Não me deixe a tampa do vaso levantada. Quantas vezes eu disse para você fechar aquela porcaria, aquela tampa? Ó, de novo tá essa coisa aqui levantada. Aí vai minando, vai minando, vai minando, vai minando. E quando vê, não tem mais controle. Precisamos de moderação e equilíbrio para que os limites de respeito mútuo sejam preservados. A moderação também traz a longanimidade, que é a capacidade de não exigir mudanças imediatas. Irmão, amor, vamos mudar, vamos indo. Me ajuda que eu... me ajuda. Se eu cair aí, me ajuda. E aí, vamos indo. As coisas vão mudando, vão melhorando. Uma mudança só é mudança quando alguma coisa for mudada, né? Nós aprendemos no Homem ao Máximo isso, né?
Foi, não é? Uma mudança só é mudança quando alguma coisa for mudada. Enquanto que ficar só na boca e não muda, não é mudança. Tem que mudar. É que nem oferta. Oferta só é oferta quando for dada, né? E fé só é fé quando tiver ação. Amém? Quarta, tratável. Casamento é uma ferramenta divina afiada para tratar com a nossa alma. É no casamento que nós somos tratados, viu, irmãos? Te prepare para ser tratado. Te prepare para aguentar o bafo do outro. Te prepare para aguentar as remelas do outro. Não adianta, meu. O casamento é isso mesmo. Ou tu acha que é um mar de rosa? Agora eu casei, agora é tudo legal. Vai nessa que é fria, meu. No casamento, Deus mexe em feridas e fraquezas que até aqui Ele nunca mexeu. No casamento Ele vai mexer. Pode ter certeza que o negócio vai florar ou aflorar. Problemas que o casamento traz à luz como oportunidade de amadurecimento emocional e espiritual, se você estiver disposto, com o coração aberto, para aceitar as mudanças que tem que ser feitas. No casamento nós precisamos ser redutíveis e tolerantes. Redutíveis. Tem pessoas que são irredutíveis. Têm uma opinião e não mudam. Tem uma convicção numa coisa e não mudam. Esses são irredutíveis. No casamento, meu, nós temos que voltar atrás. Nós temos que ser redutíveis. E nós temos que ser tolerantes, não intolerantes. Nós temos que tolerar. A esposa tem que tolerar o marido. Temos que aguentar o ferro, que nem diz o outro, né? Porque no casamento não é brincadeira, meu. É ferro e ferro. Nós temos que estar firmes para aguentar isso. Temos que crescer nas adversidades. Nós temos que crescer nos confrontos. Nós temos que ser maduros quando tem a dificuldade para enfrentar. Sentar com a esposa, eu te peço perdão porque eu disse uma coisa que eu não tinha, que não era para ter dito para ti. Peço perdão. Estou arrependido de ter feito isso. Casamento é um tratamento. Aqui é onde entra o verdadeiro amor. Ao casar, nós estamos num novo nível de tratamento, quebrantamento, responsabilidade e consequentemente maturidade. Porque quando você enfrenta a situação com sabedoria, você cresce, você amadurece, você pode dar testemunho. Quinto, cheia de misericórdia e bons frutos, sabedoria que vem do alto. Onde tem misericórdia, tem bons frutos. Misericórdia fala do coração de Deus pelas pessoas. Sabe o que significa misericórdia? Colocar o coração nas misérias de alguém. Isso é misericórdia. Eu coloco o coração nas misérias da outra pessoa. Misericórdia pode ser definido como não receber o mal que merecíamos, que é uma consequência da graça de Deus, é que faz com que nós recebamos aquilo que nós não merecíamos. A misericórdia é nós não recebemos aquilo que merecíamos. A graça é nós recebemos de Deus aquilo que nós não merecíamos. Isso nos compromete com o amor, sabe por quê? Todas as vezes que estendemos uma graça menor daquela que nós temos recebido, exibimos a injustiça. Nós recebemos uma graça imerecida de Deus, e para minha esposa eu não abro mão. Eu não tenho perdão. Não, isso está errado e não adianta. E a graça que tu recebe de Deus, por que tu não transfere para tua esposa no mesmo nível? E o perdão que tu recebe de Deus,
Por que tu não transfere para tua esposa no mesmo nível? Temos que abrir mão de conceitos e preconceitos em relação à pessoa. Perdoar incondicionalmente. Perdão tem que ser um estilo de vida. É fundamental renunciarmos o que queremos que o outro seja. É fundamental renunciarmos ao que queremos que a outra pessoa seja. Deixe o próprio Deus te mostrar como Ele está vendo a outra pessoa. Deixe que Deus te mostre como Ele está vendo a tua esposa. Ou deixe Deus te mostrar como Ele está vendo o teu marido. Deixe Ele te mostrar como Ele está vendo teu filho. Deixe Ele te mostrar como Ele está vendo teu pai. Deixe Ele te mostrar como Ele está vendo tua mãe. A compreensão de Deus respeita os momentos infelizes das pessoas. Deus respeita os momentos infelizes das pessoas. E nós respeitamos? Porque nós não temos misericórdia? Esse pilar não pode faltar no nosso casamento. Sem parcialidade, o sexto pilar. Não existe submissão sem missão. Não existe missão sem submissão. O marido precisa estar em contato com a visão de Deus para a sua vida. Aqui nessa igreja nós temos uma visão. Nós estamos na mesma visão. O marido precisa produzir segurança no coração da sua esposa. Submissão significa desempenhar a missão de ajudar alguém na sua missão. Eu sou submisso. Eu ajudo alguém superior a mim a desempenhar a sua missão. Isso é submissão. Estar debaixo da mesma missão. A pessoa precisa entender qual é a missão. A esposa precisa entender qual é a missão do teu marido. Tu tem que estar na mesma visão dele, na visão dele. A esposa tem que estar casada com a visão do marido. Visão exige acordo e entrosamento. A parcialidade impede duas pessoas de caminharem numa visão. A sabedoria que vem do alto, ela é imparcial. Respeitar as diferenças é fundamental para uma parceria dar certo e produzir frutos. Nossas diferenças não podem ser um problema. Eu tenho diferenças com a minha esposa. Ela tem diferenças comigo, mas não pode ser um problema. Conclusões erradas dentro de um casamento é igual a decisões injustas. Quem se precipita, peca. Olha só que diz a palavra em 1 Pedro 3,37. Diz assim: igualmente vós, maridos, vivei com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil, e como sendo elas herdeiras convosco da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Se tu está encrencado com a tua esposa, irmão, não perca tempo em orar, porque as tuas orações vão ser impedidas. A nossa vida de oração, o nosso ministério estão casados com o nosso relacionamento conjugal. Se eu tiver com um problema com a minha esposa, ou ela comigo, não adianta nem orar. A oração dá no teto e volta. Eu tenho que fazer um acerto, eu tenho que me acertar com ela. Amém? Sétima, sem hipocrisia. Este é um dos maiores venenos do casamento. Hipocrisia. Cobrar aquilo que tu não vive. É um hipócrita. Ou ela é uma hipócrita. Cobrar o que não se vive gera um clima de indignação, hostilidade e desavença. Nada fala mais alto e é mais imperativo do que a força do testemunho e da oração paciente para trazer harmonia no lar. Eu tenho que dar testemunho. E se eu cobrar, eu tenho que viver aquilo que eu cobro. Senão eu vou ser um hipócrita. Quantos casamentos, os relacionamentos têm hipocrisia? Nós temos que buscar sabedoria do alto e arrancar a hipocrisia das nossas vidas. Podia pedir para o Ministério de Louvor subir aqui?
grande clamor de Deus, o grande apelo, o grande convite de Deus, o grande peso do coração de Deus em relação a nós é que sejamos sábios. A sabedoria traz paz, a sabedoria traz unção, a sabedoria traz harmonia, a sabedoria traz bens preciosos, a sabedoria traz controle, a sabedoria traz longanimidade, a sabedoria traz paciência, domínio próprio, mansidão, a sabedoria traz fidelidade, porque ela está ligada ao temor do Senhor. A Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. A sabedoria que nós precisamos para os nossos casamentos, para nossas vidas, sabedoria que vem do alto, ela tem que ser primeiramente pura, ela tem que ser pacífica, ela tem que ser moderada, ela tem que ser tratável, ela tem que ser cheia de misericórdias e bons frutos, ela tem que ser imparcial e não pode ter hipocrisia no lar. Essas são as 7 colunas de um casamento. E o casamento, nessas 7 colunas, é a profecia de uma igreja poderosa. Se nós tivermos lares estruturados, o poder de Deus se manifesta dentro do lar, aqui na igreja, na rua, em qualquer lugar. Os milagres do Senhor acontecem, a restauração do Senhor acontece, a cura do Senhor acontece. Nós precisamos colocar os nossos casamentos debaixo das potentes mãos de Deus. Nós precisamos buscar para o nosso casamento essa sabedoria que vem do alto, buscar com fé todos os dias. Eu não vou fazer nenhum convite para vocês virem aqui à frente. Se quiser vir, pode vir. Mas nós precisamos dessa sabedoria que vem do alto. Os casamentos estão desestruturados. Nós precisamos mudar. Nós precisamos enfrentar situações com hombridade. Nós precisamos do Senhor em nossas vidas. Tudo já está preparado. Tudo já está preparado. Olha o que diz a palavra aqui. Eu vou abrir a Bíblia. Sim, nesta versão: a sabedoria construiu a sua casa sobre 7 colunas, mandou matar animais para uma festa, preparou vinho e pôs à mesa. Aí mandou as suas empregadas gritarem do lugar mais alto da cidade: entre, gente tola. E disse às pessoas sem juízo: venham, comam a minha comida e bebam o vinho que eu preparei. Deixem a companhia dos tolos e vivam. Sigam o caminho do conhecimento. A sabedoria está convidando. Está tudo preparado. A estrutura, a alegria, finos manjares já estão à nossa disposição dentro do nosso lar. A festa já está preparada, a mesa já está pronta. Nós temos que entrar. A sabedoria está convidando para nós entrarmos. Vamos entrar. Eu tenho buscado de Deus 2 coisas na minha vida. Primeiro, que Ele mude o meu caráter, porque eu preciso mudar o meu caráter. E outra coisa, eu tenho buscado sabedoria de Deus. Sabedoria de Deus para administrar lá o meu trabalho, a família, como eu vou falar com a minha filha. Sabedoria de Deus para conversar com as pessoas, sabe, para ser um homem que eles possam olhar para mim: o Ideraldo tem algo diferente, sabe. Eu quando oro, quando eu ligo para minha filha, eu digo: filha, pai tem orado por você. E quando eu digo isso, pela fé eu creio. Ela: pai, amém, amém. Ela diz assim: amém. Isso traz segurança para o coração dela. Deus ministra quando a gente fala isso para os nossos filhos: filho, eu te amo, filho. Sabe, eu te amo, você é uma bênção. Sabe, o amor é uma decisão.
Nós temos que decidir amar. O Espírito Santo capacita. Eu queria que tu fechasse teus olhos nesse momento. Senhor, a sabedoria construiu a sua casa sobre 7 colunas. Mandou matar animais para uma festa, preparou vinho e pôs à mesa. Aí mandou as suas empregadas gritarem no lugar mais alto da cidade, entre gente tola. E disse às pessoas sem juízo: venham, comam a minha comida e bebam o vinho que eu preparei. Deixem a companhia dos tolos e vivam, sigam o caminho do conhecimento. Querido, a sabedoria está nos convidando. Nós precisamos buscar do Senhor essa sabedoria. Nós precisamos construir um lar nessas 7 colunas que foram ministradas aqui. Se porventura você está com um problema hoje no teu casamento, entregue para Jesus. Fale para Ele que tu quer mudar, mas haja em conformidade com essa tua palavra. Haja, mude. Não esqueça que uma mudança só é mudança quando alguma coisa for mudada. Precisamos mudar todos os dias. Senhor, nós te louvamos por esta noite, Senhor. Te louvamos por tua palavra, Senhor. A tua palavra, ela é viva e eficaz. Tua palavra é mais cortante que uma espada de 2 gumes. E ela divide juntas e medulas, corpo, alma e espírito. E ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração do homem. A tua palavra, ela penetra, Senhor. A tua palavra, ela não volta vazia sem fazer aquilo pela qual ela foi designada. Toque nos corações nesta noite, Senhor. Ó Deus, nesta noite que o teu Espírito venha sobre nossas vidas, sobre as nossas mentes, conforme a tua palavra, essa paz que excede todo entendimento, guardando os nossos corações, as nossas mentes em Cristo Jesus, porque nós estamos unidos com Cristo Jesus. Senhor, eu te peço pelas vidas aqui, Senhor, por cada família aqui representada, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, eu te louvo, Pai. Ó Deus, por cada irmão, cada irmã que estão aqui nesta noite. Amado Espírito Santo, eu te peço por cada vida, Senhor, que os teus anjos, Senhor, acampam-se ao redor dessas vidas, Pai. E também aqueles que não puderam vir nesta noite, nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor os alcance. Pai, nós precisamos de sabedoria que vem do Senhor. Nós precisamos, Pai, estar ungidos debaixo da sabedoria do céu, para que nós possamos construir os nossos lares, Senhor, em nome de Jesus, que é profecia de uma igreja poderosa, Senhor, lares bem estruturados, Senhor, que nós possamos nesta noite nos comprometer contigo, Senhor, aqui, Pai, cada um que está aqui, Senhor, orando também, Senhor, que está abrindo seu coração para Ti também, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, muito obrigado, Jesus. A Ti, somente a Ti, Senhor, a honra, a glória, o louvor, a adoração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou lhe falar de Fique de pé, irmãos, por favor.
seu caminho. Eu vou lhe falar que um só Deus que mudará a sua vida. Na cruz morreu, tomou o seu sangue. Levanta teus braços, irmãos. Levanta teus braços pro alto. Abra teu coração para Jesus nessa noite. Não tenha vergonha de levantar os teus braços, não. Jesus, obrigado por tua presença. Não precisa sofrer, não precisa chorar. Aleluias. Jesus não te deixa ficar em solidão, não. Deus pode tudo por você. Aleluias. Tudo Ele pode por você. Não fique sozinho. Ele está contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus está contigo. Abra teu coração para Jesus nessa noite. Ele só entra se você abrir. Se você não abrir, ele não entra. Não tem jeito. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará, diz a Bíblia. Eu vou lhe falar de um só Deus. Ele é o único Deus, não há outro além dele. Ele muda a nossa vida. Ele muda a nossa história. O seu sangue só pra curar suas feridas. Esse homem está aqui só pra te Aleluias. ajudar. Oh Jesus. E pra Oh Deus dizer amado, Deus louvado seja teu nome, Jesus. Aleluias. pra quê? Chorar, Sofrer, se há um Deus que tudo pode por você. Pra quê solidão? Deixa Jesus Cristo entrar no seu coração. Deixa Jesus entrar no teu coração, meu querido. Deixa Jesus entrar no teu coração nesta semana. Em nome de Jesus. Ele só entra se você abrir a porta do teu coração. A Bíblia diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei. Abra. Só você pode abrir a porta do teu coração. E se tu abrir a porta do teu coração, Ele entra. Ele faz morada. Ele ceia contigo. Ele te restaura, Ele te cura. Amém? Amém, irmãos? Louvado seja o nome de Jesus, amém? Que o amor de Deus, a graça redentora do seu Filho unigênito e as doces consolações do seu Espírito Santo esteja sobre todos vós, sobre todos nós, em nome de Jesus, amém? Amém, glória a Deus.